E professor Ulisses tem algumas boas notícias para nós. Boas nada, ótimas notícias. Só vou pedir a Priscila para fechar o microfone um instantinho. Claro. Pronto, melhorou. Professor Ulisses. Bom, então as boas notícias são as seguintes. Ficou marcado para o dia 27 uma live com a doutora Ludmila para falar sobre a questão prisional no DF. Eu queria confirmar com o Paulo se ele vai aceitar a incumbência de ser debatedor, não é? Então, a professora Ani marcou para o dia 27, começando às 19 horas. Tá? Então, todos devem colocar na agenda e vai ser numa quinta-feira e não numa quarta, porque nós estamos com uma certa dificuldade de conciliação das agendas, e aí a solução que se fez para não haver o cancelamento do que já havia sido combinado com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, então ficou para quinta-feira, dia 27, se não me engano é 27, é isso mesmo, 27 às 19 horas. Eu vou postar no grupo, tá, para que todos estejam avisados. Agora, a outra notícia é que nós obtivemos autorização para que os nossos mestrandos da clínica possam participar, se tiverem interesse, das mesas de negociação do Magistério Superior do Distrito Federal. O Sindicato dos Professores está em negociação coletiva com o Sindicato das Mantenedoras de faculdades particulares, etc., que alcançam todas as faculdades no DF, excluindo a Universidade de Brasília, que é pública. Então, ficou marcada a reunião para ser na sexta-feira, a partir das 14 horas. Tá? E apenas assim, os nossos alunos eles podem estar presentes, acompanhar, apenas não deve haver interferência e nem gravação do que estiver sendo conversado. Acho que pode ser uma oportunidade bem interessante. Essas duas categorias elas foram a dissídio pela última vez no ano de 2004. De lá para cá, tem conseguido celebrar convenções coletivas ano após ano. A data base é 1º de maio, historicamente 1º de maio, e as convenções lá têm sido anuais. E é uma mesa de negociação de alto nível, com uma postura muito respeitosa de parte a parte. O momento não é um momento simples em função da pandemia, mas é um ambiente extremamente favorável para o diálogo e para a negociação. Né? São categorias que já amadureceram e criaram uma instituição mesmo nessa negociação. E na semana passada foi o primeiro encontro, praticamente só assim um bate-bola, um start muito simples, e a negociação começa mesmo a partir da sexta. E então, em nome meu próprio, do professor Douglas, em nome da clínica, em nome do IESB, eu pedi autorização às duas partes para que os nossos mestrandos pudessem acompanhar. Acho que é uma oportunidade bem interessante. E a gente não sabe exatamente como as coisas vão se desenrolar, mas acho que vai. O normal é que tenham mais pelo menos umas 2 ou 3 outras reuniões para se chegar a uma possível conciliação, ou, eventualmente, pode ser que não se chegue. Mas eu colocaria umas fichinhas de que se chegará a uma conciliação, sim. Agora, a minha ideia, viu, professor Douglas, é colocar a convenção anterior do nosso grupo e a pauta de reivindicações dos professores, tá? De forma pauta retirada em assembleia, e são só professores do 3º grau das faculdades. Tá? O sindicato que representa o ensino fundamental e médio é outro, e esse não gostou da ideia da participação da nossa clínica lá, não. Tá? Mas o 3º grau nos autorizou, e é uma atividade da clínica, todos estão convidados, mas evidentemente que é bem num horário assim de um dia de semana no meio do expediente. Se eventualmente alguém não puder participar, ou até não tem interesse,
tá? Não há nenhum problema. Mas os que tiverem interesse, eu acho que é uma oportunidade promissora. Então é isso, professor Douglas. Essas são as notícias. Excelente, professor Ulisses. Notícias Uhum, altareiras. uhum, E é interessante acompanhar esse processo de construção de uma norma coletiva, porque é o uhum, direito vivo, né? O direito individual do trabalho, o direito legislado, uhum. ele é fruto desse movimento articulado de trabalhadores pressionando por novas condições, melhores condições de trabalho. E eu vou cometer aqui a inconfidência de dizer aos alunos, professor Ulisses, com o seu aval, que eu já Tá? disfarçadamente participei de uma assembleia acompanhando o professor Ulisses. Foi Me muito legal permitiu mesmo. acompanhar uma assembleia aqui em Brasília, né? Eu disfarçado ali de transeunte. E foi antes da pandemia, né, professor Douglas? Foi antes da pandemia, o Era carro de daquelas de som caminhão de som no meio da rua lá na e quase SEB. saiu tapa, né? Foi. É um processo muito interessante, muito rico, muito Foi interessante. muito interessante, sim. Muito interessante. É. Então é isso, vamos em frente. Então, na próxima sexta-feira, dia 21 de maio, né, 14 horas, 14 horas. muito Isso. bom, muito E se bacana. couber na sua agenda também, professor Douglas, vai ser uma alegria muito grande tá junto Perfeito. Eu contigo. tenho um evento do Instituto Goiano de Direito do Trabalho na Uhum. sexta-feira, Uhum. no final da manhã, acho que é 11h40, mas vou tentar comparecer sim, professor Ulisses, com muita alegria. Tá ótimo. Ótimo, Sim. ótimo. E vão acontecer outras. Se não for possível nessa oportunidade, acredito que a gente vai ter pelo menos mais duas mesas redondas, né? Se apelida de mesa redonda, plagiando o Rei Arthur, que é aquela mesa sem cabeceira, onde as partes estão em condições supostamente iguais. Mas é isso, são boas notícias. Só ficou uma curiosidade, professor Ulisses, por que que o pessoal do ensino fundamental e médio não gostou da presença da clínica? Bom, eu tenho um certo impedimento para falar desse assunto, porque eu fico nervoso quando eu penso isso, sabe? Aí eu tenho medo de falar alguma bobagem. Mas essa é uma mesa que aí é mais desaforada, as pessoas às vezes não conseguem manter o nível de urbanidade que deve presidir um diálogo como esse, né? Mas nessa outra mesa é a primeira negociação virtual, né? E se colocou como exigência que se assinassem compromissos de não divulgação de imagens, não gravação, não isso, não aquilo. E realmente, o primeiro grau, o ensino fundamental e o médio, principalmente o fundamental, ele foi muito atingido com a pandemia. As escolas de séries mais altas e do segundo grau, antigo segundo grau, hoje ensino médio, elas se acomodaram como nós nos acomodamos razoavelmente bem nesse sistema, não é? Mas as escolas de pré-escolas e as escolinhas que a gente chama, elas foram muito atingidas e, nesse ano, a situação lá está muito complicada mesmo. Se antes o discurso era de dificuldades, hoje essas dificuldades elas são reais e foram muito agravadas. Tá? Agora, eu argumentei que é uma questão que está relacionada ao ensino-aprendizagem, né? A gente espera de educadores que cooperem dentro dessa perspectiva. Mas eu não sei, eu realmente já desisti de entender tudo há muito tempo, para lá e pronto. Mas eu formalizei em nome da clínica o pedido para que a gente participasse e ele foi solenemente negado. Mas está bem, não há problema, a vida segue tranquila. Em compensação, o das faculdades, o pedido foi muito bem recebido. Não sei, professor Douglas, você conhece o doutor Roberto Esteves, que é o advogado lá, ele é o chefe do jurídico do Uniceub, e foi até aluno meu, para minha honra, e ele é que, assim, faz a representação, ou coordena a representação patronal.
mas é outro nível. Estava na mesa o reitor da Universidade Católica, é outra pegada, é outra pegada. Não que não tenha dificuldades, tem dificuldades, assim, o período é um período muito difícil. Eu, particularmente, acho que nós estamos passando o período mais difícil do movimento sindical, por essa acomodação a partir da reforma trabalhista, né? E a pandemia ela atingiu em cheio todo mundo, não só os sindicatos, mas também o meio empresarial, né? E você pegar um menino de 6 anos de idade e botar para ter aula pela internet, você tem que ter uma babá do lado, senão não tem jeito, né? E o pai e a mãe nem sempre conseguem fazer isso. Então, a queixa lá é que eles perderam o ano. Eu acho que há muita legitimidade na posição deles, mas acho que não haveria maior problema a nossa presença, porque o nosso grupo é composto de... Só um instantinho, o nosso amigo, o colega Igor, está com o microfone aberto. Não conseguimos ouvi-lo. Igor, obrigado. Pois não, professor Ulisses. Obrigado. Mas só fechando, né? É que essa adaptação seja assim uma realidade mais definitiva do que só nesse período da pandemia, ela vai trazer muito aprendizado para todos nós, né? Então é isso. Fica o convite, sexta-feira. Parece que nas outras semanas também se buscará repetir esse horário, de sexta-feira às 14 horas. Eu, particularmente, fico muito satisfeito de a gente ter conseguido essa autorização, tá? E acho que pode ser de bom proveito, principalmente para aqueles que têm um interesse maior nessa área de negociação coletiva, nessa área sindical. Acho que a Daniele, nossa colega aqui na disciplina, engajada nesse tema. Isso, Daniele está me devendo um telefonema, viu, professor Douglas? Não sei se ela já está aí. Acho que ainda não chegou, não. Então, tá bom. Então, mas vamos cobrar. Vamos cobrar. Vamos. Bom, vamos então ouvir a apresentação, o seminário da doutora Priscila, e tem a palavra a partir desse momento. Obrigada, professor. Deixa eu só colocar aqui de novo. Tá vendo a telinha azulzinha aí, né? Dá para ver? Sim. Dá sim. Tá. Vamos falar sobre as sanções premiais em defesa do meio ambiente, especificamente sobre o projeto do Rio Pipiripau. As sanções premiais, elas explicitam a função promocional do direito e a transferência de um perfil estático ou conservador para se tornar um perfil dinâmico e transformador. Elas atuam na esfera privada, provocando estímulos para a realização das condutas prescritas e visando a obtenção da recompensa prevista. Em uma perspectiva de médio e longo prazo, funcionam como instrumento de educação social, direcionando a atuação dos indivíduos de um modelo desejado, e dessa forma altera os costumes e a cultura de uma determinada sociedade. A sociedade muda o direito e o direito muda a sociedade, né? Nesse caso aqui, a intenção. Da mesma forma que o direito é reflexo do meio onde ele se insere, ele também interfere no modo como esse meio, que, no caso, o sistema social, ele se organiza. Dá uns brancos, professor, deixa eu ver. É um processo de interação com essa dualidade de efeitos. Promover mudanças sociais, que é uma das funções do atual direito, e orientando pelos critérios, o conteúdo de justiça, e pelos sistemas de valores de uma determinada sociedade.
As sanções premiais, elas são um importante instrumento no desenvolvimento e eficácia dessa função. A solução para a problemática ambiental em que os seres vivos se inserem na atualidade requer a assunção da função ativa do direito. Porque, assim, se a gente for aguardar sua intervenção somente nos casos de inobservância dos preceitos, significa extirpar os efeitos da proteção jurídica do meio ambiente. Para que se mantenha o equilíbrio ecológico, é necessária uma constante atuação por parte de todos os membros da sociedade e pelo poder público, no sentido de... Oi. Desculpe, você está passando os slides? Não, estou no primeiro ainda. Ah, porque o Lauro ponderou aqui, eu achei que os seus cliques aí sugeriam alguma mudança de slide que não estava acontecendo. Me perdoe, viu? Me perdoe. Eu coloquei uns pontos para eu não esquecer aqui, professor. Mas eu não mudei ainda não, aqui o slide está junto aqui. Parte de todos os membros da sociedade e do poder público, no sentido de viabilizar os novos padrões de produção e consumo. Disso resulta a intensificação e o uso das sanções premiais no âmbito legislativo e o aprimoramento de uma interpretação pós-positiva dos valores fomentados na sociedade. Nessa perspectiva, nota-se que a exigência de uma hermenêutica que entrelaça valores morais com comandos imperativos para a implementação de institutos jurídicos, fomentadores de um desenvolvimento viável, ambientalmente sustentável e socialmente justo. Nessa nova lógica funcional do direito, a política ambiental não pode ficar distrita à atuação corretiva do poder público quanto à degradação ambiental. Exige-se uma postura proativa no sentido de contemplar um campo de atuação um pouco mais amplo, e de modo a estimular condutas ambientalmente sustentáveis na promoção de valores aceitos por uma sociedade. O sucesso da política ambiental depende do desenvolvimento de uma consciência ambiental que provoca uma mudança de postura dos circularmente afetados. Ou seja, na dimensão difusa do direito ambiental, até mesmo o degradador, ele é considerado afetado. Isso em razão de que os atos de todos influenciam no nível de governança ambiental e no seu resultado, que gera um afrouxamento do equilíbrio ecológico. Deixa eu mudar. A Lei 12.651, de 2012, ela utiliza a sanção premial como a comportamentos que contribuem para a preservação da qualidade do meio ambiente. Várias são as sanções premiais nela prevista, que podem ser classificadas, em sua maioria, por sanções premiais de espécie econômica, e isso em razão da natureza do prêmio. Porque aqueles que realizam a conduta prevista, eles obtêm benefícios financeiros como recompensa, que eles são denominados assim, instrumentos econômicos de política ambiental. A questão da carência hídrica, vou falar aqui agora especificamente sobre o projeto do Rio Pipiripau. Priscila, me permita interrompê-la uma vez mais. Claro. A mesma sensação que o Sérgio está manifestando aqui no bate-papo é a minha. Poderia expandir o seu slide clicando ali naquela imagem? Assim melhorou, professor? Agora sim, obrigado. Tá, desculpa. É porque eu tinha deixado a tela minimizada, porque eu não... para eu poder ver. A questão da carência hídrica, tanto na quantidade quanto na qualidade, ela é um problema que afeta várias comunidades no Brasil e no mundo. A carência hídrica, associada à falta de um planejamento ocupacional e o mau uso dos recursos naturais, eles causam diversos conflitos pelo uso da água. Essas questões, elas são motivos de preocupação daqueles que são afetados e também das instituições que direta ou indiretamente interagem com os problemas relativos à água.
A bacia do Pipiripau, eu até coloquei aqui a localização dela. Ela se estende no Distrito Federal e Estado de Goiás, compreendendo uma área de drenagem de aproximadamente 235 km², ocupando cerca de 4% da área do DF, 5.780 km². Em relação à bacia do Ribeirão Pipiripau, nasceu o projeto Produtor de Água do Pipiripau, que faz parte do esforço coletivo de diferentes instituições que, atuando na bacia do Ribeirão, junto a produtores rurais, se propõe a minimizar as carências hídricas, visando a redução do conflito, principalmente entre os usuários de irrigação e o abastecimento urbano. O projeto ele leva consigo esse conceito inovador de pagamentos por serviços ambientais, que é o PSA, a sigla, né, que a gente utiliza é o PSA, que ele é um instrumento econômico que ele se assenta no princípio do provedor-recebedor. O projeto ele tem por base livre adesão do produtor rural a técnicas que evitem a poluição hídrica, em troca de uma série de benefícios, dos quais o inovador pagamento por serviços ambientais, o PSA, visando a melhoria na qualidade e na quantidade de água da sua propriedade. O próprio produtor, ele tende a ter ações para poder fazer melhorias na qualidade e na quantidade de água da sua propriedade, a fim, claro, com o benefício, né, da própria preservação, mas também ele tem um benefício financeiro em relação a isso. E isso beneficia tanto o campo quanto a cidade. Ainda que o Brasil ele seja um país onde a legislação de proteção ambiental ele é considerada avançada, sabe-se também que a mera imposição de deveres ao produtor rural, e isso é associado também à deficiente fiscalização dos órgãos governamentais, ele gera, em muitos casos, um abismo entre o que está previsto na lei e a realidade, de fato, do campo. Eles têm dificuldade, o produtor rural, eles têm essas dificuldades de colocar isso em prática. Assim, essas áreas de proteção ambiental, as APPs e as reservas legais, elas muitas vezes são descumpridas, ou então elas encontram-se insuficientemente definidas e preservadas. Assim sendo, o estudo de um projeto que ajuda o produtor a estar ambientalmente correto e protegendo os recursos hídricos e ainda havendo em contrapartida um pagamento pelos serviços ambientais gerados por essa propriedade, considero algo de muita relevância. Um outro aspecto que confere significância aos estudos das ações de preservação na bacia do Ribeirão Pipiripau diz respeito ao caráter estratégico que assume a bacia, sob o aspecto de fonte de água superficial destinada a diferentes usos. Entre os quais o abastecimento urbano de parte da população de Planaltina, do DF, e de Sobradinho, e além de atender à necessidade de irrigação de 3 núcleos rurais responsáveis pelos abastecimentos de hortifruti granjeiros de parte do Distrito Federal. Ela é uma bacia reconhecidamente tida como estratégica pelas entidades gestoras de recursos hídricos da região, a ANA e a ADASA, pois a produção de alimentos, além de atuar como fornecedora de água potável à população urbana. Cerca de 26% do volume captado para o sistema produtor de água tratada, Sobradinho e Planaltina, ele é fornecido pelo Pipiripau, que isso soma-se cerca de 180 mil pessoas dependem desse ribeirão. A bacia do Ribeirão Pipiripau, em Planaltina, ela muito tem sido palco de constantes carências, fases de carências hídricas, tanto na quantidade quanto na qualidade.
o projeto produtor de água, ele surgiu como uma resposta a uma série de problemas que foram sendo agravados com o tempo, enfrentados por aqueles que necessitam da água do Ribeirão Piripau. O Ribeirão, ele não comporta, ao menos no período de seca, as atuais demandas de vazão e captação para abastecimento urbano, e isso passou a ser observado a má qualidade das águas do Ribeirão. A bacia ela é de importância estratégica para o DF, pois é o principal manancial de água para abastecimento urbano das regiões administrativas de Planaltina e Sobradinho, e também servem a inúmeros irrigantes. Esse é o fato do motivo pelo uso, o consumo humano, urbano e a irrigação, verificado na bacia. Deixa eu mudar aqui. A Agência Nacional de Água, a ANA, ela criou em 2006 a Comissão de Acompanhamento da Bacia do Ribeirão Pipiripau, composta por produtores, essa comissão, por produtores rurais e representantes de diversos órgãos e entidades governamentais, federais e distritais. Que tem como missão acompanhar e propor formas concretas de enfrentar a problemática hídrica daquela região. Esse termo de cooperação técnica, ele é o 2 de 2008, firmado entre a ANA e a ADASA, ele teve como uma meta a implantação de um projeto produtor de água no DF. Do amadurecimento desse ideal, encomendou-se à ANA, à Emater e ao UNB um relatório socioambiental da bacia do Ribeirão Pipiripau. E esse estudo concluiu que a situação da Bahia, com sua problemática hídrica, a situação da malha fundiária, os diferentes usos do solo da bacia, e, por fim, um pequeno estudo de como seria a implantação de um projeto, envolvendo esses conceitos do Programa Produtor de Água, com respectivas metas e custos, em se tratando de 3 aspectos do programa. Um deles é a recuperação e conservação florestal, a conservação de solo e água e o pagamento por esses serviços ambientais, o PSA. E aí entra uma questão: quem que seria quem, no caso, pagaria por esse serviço? E no dia 22 de março de 2012, coincidentemente era o Dia Mundial da Água, por meio de um edital, a ADASA lançou as regras para o pagamento desses serviços ambientais na bacia do Ribeirão Pipiripau. Isso possibilitou que produtores rurais apresentassem projetos individuais de propriedade a serem selecionados. Deixa eu mudar aqui o slide. Vamos lá. O pagamento por serviços ambientais pela proteção hídrica, assinalado pelo edital da ADASA, esse de 1 de 2012, ele prevê que ocorram pagamentos anuais ao longo de 5 anos, prorrogáveis, após a averiguação do cumprimento das etapas e das ações previstas para cada período. Os serviços ambientais abarcados por esse edital da ADASA são os decorrentes de práticas que resultem em conservação do solo, restauração ou conservação de áreas de preservação permanente e ou reserva legal, e conservação de remanescentes de vegetação nativa existente. Eu coloquei aqui um slide que fala o conceito do que é esse pagamento por serviços ambientais. Vou mudar aqui. Eu coloquei aqui os valores que são pagos pelos serviços prestados, né? Valores referentes a pagamento pelos serviços ambientais, a conservação de solo,
E aqui tem por porcentagem de abatimento de erosão e valores de referência de pagamento. Então, no caso, o nível de abatimento de erosão e respectivo valores de pagamento, de 25% a 50% é R$30 por hectare, de 51% a 75%, R$50, e maior que 75%, R$80 por hectare. E aqui eu também coloquei os valores de referência de pagamento pelos serviços ambientais referentes à restauração ou conservação de APP, ou reserva legal. Aqui a categoria, vegetação nativa plantada, restauração com carência de zelo, R$50 por hectare. Restauração medianamente cuidada, R$90 por hectare. E restauração bem cuidada, R$160 por hectare. E vegetação nativa preservada, R$200. Uma das questões do PSA, a água na bacia do Ribeirão, ela tá limitada aos recursos, né? Porque foram limitados o valor de R$400 mil anuais ao longo de 5 anos, somando-se ao todo R$2 milhões. E sabe-se que o total de produtores da bacia é pouco mais de 400, ou seja, que se for para cobrir toda a bacia, supondo a adesão de 100%, seria necessário mais do que o dobro do recurso disponibilizado inicialmente. Uma análise crítica do projeto. O projeto produtor de água é considerado por muitos como uma experiência promissora, e as instituições que fazem parte da unidade de gestão do projeto, eles seguem de perto cada uma das etapas de implantação dessas ações previstas. E, no entanto, conviria apontar aspectos positivos e também pontos que merecem um cuidado especial, visando a maior eficácia, eficiência e efetividade do projeto. São problemas vivenciados pelas instituições, pelos gestores e pelos produtores rurais, que requerendo a devida atenção e cuidado para que o mérito dos esforços que já foram desprendidos não sejam diminuídos. Alguns aspectos positivos inerentes ao projeto Produtor de Água no Pipiripau. O projeto Produtor de Água, ele traz consigo a inovadora metodologia de pagamento por serviços ambientais, que há tanto os ganhos diretos quanto ganhos indiretos, que eles também recebem mudas, plantio, cercamento, orientação técnica, melhoria das estradas, construção de bacias e contenção, que favorecem o produtor, ou seja, o produtor ele deixa de ser encarado como um vilão do processo de degradação ambiental e passa a ser um parceiro na implantação de ações de preservação da natureza. E sabe-se que o projeto ele é do interesse dos produtores rurais, especificamente da bacia do Ribeirão. Eles veem essas ações de fiscalização das agências reguladoras, que é de água da ANA e a ADASA, como algo que carece de um passo adiante. A cada ciclo de seca, observava-se que era limitada a atuação de fiscais na bacia, coibindo a captação acima do outorgado e, eventualmente, impondo restrições ao consumo. Porém, essas ações para alcançar a melhoria na qualidade e na quantidade da bacia faziam falta. E esses são os principais objetivos a serem atingidos pelas ações previstas no projeto do Ribeirão Pipiripau. Outro ponto, o projeto ele insere-se no grupo de ações proativas das instituições privadas e públicas, que eles verificam a incapacidade dos mecanismos de comando e controle. E no âmbito do Distrito Federal, o projeto ele é a primeira experiência de pagamento por serviços ambientais que se tem até hoje, no caso, com foco na proteção hídrica, que é o caso do Ribeirão,
E ele traz consigo a força do exemplo de todas as demais áreas de proteção do meio ambiente. Reflorestamento, carbono, PSA, biodiversidade, para todo o DF, entre outros estados. A legislação de proteção ambiental, concretamente a de proteção de áreas mananciais, impõe uma série de uso para o produtor rural, que possua mananciais na sua propriedade. E, assim, é comum que essas áreas sejam descuidadas, ou até abandonadas por esses produtores rurais, que enxergam como um peso. O poder público, ele mantém a cobrança de impostos sobre essa área de proteção, e não há apoio para que o produtor rural possa cuidar dessas áreas ambientalmente sensíveis. Assim sendo, muitas vezes essas áreas elas são invadidas por grileiros e aventureiros de todo gênero. E, dessa forma, a valorização da proteção hídrica ela é quase sempre desconsiderada. O projeto produtor de água do Pipiripau, ele é uma tentativa de sanar essa carência que existe. E outro ponto é os ganhos financeiros, principalmente por parte da Companhia de Saneamento Ambiental do DF. Eles são nítidos, tanto em termos de quantidade quanto em qualidade, principalmente, e o aumento da disponibilidade de água no período da seca e a economia no tratamento de água, que traz um duplo ganho à Taesa. Vou falar também sobre alguns aspectos que representam fragilidade no âmbito do projeto. Como consequência direta da dificuldade de que o grupo funcione ao mesmo ritmo, ocorre um funcionamento do projeto por espasmos, por ciclos de equilíbrio de interesse, ou até, eventualmente, para gerar um determinado resultado em algum momento de conveniência. Outro ponto é parte da morosidade da confecção dos projetos individuais, que tem que ser apresentados pelos produtores. Essa dificuldade de apresentar esses projetos, ele se deve pelas indefinições quanto às aplicações do novo Código Florestal em áreas do projeto, que são de titularidade da TerraCap. Essas indefinições, elas são de caráter jurídico e ambiental e envolvem diretamente a atuação do IBRAM, que, junto com o Ministério Público, tomou para si esses trabalhos referente ao estabelecimento das áreas de APP e reserva legal, visando solucionar as restrições que esses projetos individuais vão estar sujeitos. E eles são submetidos à aprovação e interpretação do novo Código Florestal, que é a Lei 12.651. Uma outra dificuldade enfrentada pelo produtor rural inserido no projeto, principalmente se a área de recomposição vegetal de sua propriedade for grande, é o despreparo e até desinteresse para cuidar das mudas plantadas pelo projeto em sua propriedade. Isso ocorre porque o produtor, normalmente, ele atua em atividade diversa, de formação ou manutenção florestal. E essas atividades produtivas, elas ocupam tempo no quase todo e acabam deixando de lado essa conservação. Outra dificuldade que preocupou os membros da unidade de gestão do projeto e que tem um efeito negativo junto à adesão do produtor ao projeto é a demora para iniciar as ações no campo. Essas ações, elas têm maior visibilidade e possuem maior repercussão junto aos produtores rurais. É o caso das estradas rurais. Somente em 2013, graças a uma parceria da SEAGRE com o DR, que foi possível iniciar algum trabalho de estradas na bacia. Essas estradas, elas foram decorrentes do projeto.
Os contratos junto às empresas privadas para executar determinada ação prevista no projeto podem não ser cumpridos, o que também acarreta transtornos. O plantio tardio de mudas, seja por carência de organização mesmo das instituições, ou por veranicos imprevisíveis, que aí pode ocasionar em perda de muda em proporção acima do razoável. E existe uma fragilidade na continuidade do serviço ambiental prestado. À medida que os contratos que vão sendo assinados com os produtores rurais, eles são de duração limitada, no tempo de 5 anos, né? E a principal questão aqui que a gente tem é sobre a política de pagamento pelos serviços ambientais, que os valores financeiros são considerados baixos. É importante salientar que há uma série de benefícios indiretos, como a entrega de mudas, com possibilidade de estabelecimento de cerca no local, adequação, manutenção da estrada, tudo isso tem que ser levado em consideração também, né? A construção de bacias de infiltração, mas os valores são considerados pelos produtores, pelos que aderem ao projeto, bastante baixos os valores. Por isso tudo, cabe admitir que a política de pagamento ela é uma aposta na direção da minimização dos danos. É o condicionante mais sério que tange as perspectivas do PSA, caso haja um acréscimo no número de produtores interessados. E isso afeta a questão da limitação dos recursos disponíveis, porque à medida que eles forem aderindo ao projeto, o valor que está limitado a princípio a 2 milhões de reais tem que ser discutido. Existem pelo menos 4 propostas a serem discutidas visando atingir novos recursos. Um é que a CAESB venha aportar mais recursos próprios para o projeto e que a CAESB venha aportar recursos captados dos usuários urbanos. Seria, no caso, a sugestão que se tem, é uma incorporação nas contas de água por simples rateio. No caso dessa população de Planaltina e Sobradinho, que também utiliza dos recursos do Ribeirão. E outra que seja implantada a cobrança pelo uso de recurso hídrico na região do Pipiripau. E esses recursos eles sejam utilizados no pagamento pelos serviços ambientais. E que de algum outro parceiro do projeto possa agregar recursos também para esse PSA. Eu coloquei aqui sobre uma premiação. Esse projeto, o projeto Produtor de Água do Pipiripau, ele é o segundo colocado num concurso internacional. Vou ler a reportagem aqui rapidinho. Deixa eu... Coordenado pela DASA, o projeto concorreu com 340 iniciativas de 80 países ao Water Changemaker. Deixa eu ler aqui um ponto que nos interessa. Aqui, a escolha dos vencedores foi definida por meio de análise de júri técnico que avaliou a capacidade das iniciativas em contribuir para a resiliência climática, superar dificuldades e avançar frente às resistências, promover a longevidade de boas práticas e mudanças adotadas. E também se o projeto envolveu e mobilizou pessoas para alcançar as metas e utilizou o aprendizado diante de crises e tomada de decisões. Paralelamente à decisão da comissão julgadora, foi realizada a votação popular na plataforma GWP, onde o projeto Produtor de Água recebeu mais de 12 mil votos como favorito ao prêmio, ficando entre os 3 mais votados.
E aqui fala um pouco sobre o projeto. O projeto Produtor de Água foi lançado pela Agência Nacional de Águas, a ANA, em 2001, implantado na bacia hidrográfica do Ribeirão Piripau em 2011. Ele é resultado de parceria com a DASA, com mais de 17 instituições e 200 produtores rurais, com o objetivo de minimizar conflitos pelo uso da água na região, incentivar o desenvolvimento rural sustentável e promover a gestão compartilhada dos recursos hídricos. Além dos produtores rurais, a bacia abastece mais de 200 mil pessoas das cidades de Planaltina e Sobradinho. E é isso, professor, sobre o Ribeirão, o projeto. Trouxe aqui sobre o prêmio, e até colocar um vídeo sobre esse prêmio aqui, mas eu fiquei com medo de estender muito. Priscila, parabéns pela exposição. Antes de abrir a oportunidade para o professor Ulisses e os colegas que devem contribuir com a sua pesquisa, uma curiosidade pessoal. Por que o seu interesse nesse projeto? Qual é a sua relação pessoal com o Rio Piripau? Parece que há, salvo engano. Professor, eu moro numa zona rural, eu moro no PADEF, não sei se o senhor conhece. Eu moro no PADEF aqui, meu marido, ele é produtor rural, e aí veio o interesse. Quando eu fiz a entrevista, só que meu marido, no caso, ele é produtor de soja, e aí eu conversei com a professora, ela falou, não, isso aí já não, a questão de soja não vai estar no social, vamos pensar numa coisa social. E eu moro aqui aqui no PADEF, que aqui já é São Sebastião, e a gente tem conhecimento desse projeto. Então, foi uma coisa que eu pensei nessa questão social, o projeto faz essa função aí. Perfeito. Eu sabia que tinha alguma coisa suspeitada. Meu marido é produtor, professor. Mas, olha, eu quero agradecer. Realmente, eu confesso, não conhecia esse projeto. Fiquei bastante impressionado, sobretudo com o reconhecimento em nível mundial dessa importante iniciativa. Como o professor Ulisses sempre lembra, o trabalho aqui na clínica é um trabalho de empiria, é um trabalho de estímulo à pesquisa futura, à conclusão da pesquisa aqui no curso do mestrado. E eu fico com a impressão de que a nossa pauta ambiental de hoje vai trazer muitas luzes aí para o seu trabalho, para a sua pesquisa. Na sequência, teremos a doutora Cláudia Virgínia falando também de um tema ambiental. Portanto, a nossa quarta-feira de hoje está com a pauta vinculada à defesa do meio ambiente. Mas, professor Ulisses, considerações? Sim, professor Douglas. Queria, antes de mais nada, parabenizar a Priscila pela apresentação. Também a gente fica um pouquinho nervosa, professor. Não, mas está muito bem, está muito bem. Fica foi nervosa, muito bem apresentado o projeto, inegavelmente foi bem apresentado. Acho que é importante a pergunta que o professor Douglas fez, porque os melhores trabalhos eles vêm do interesse que está associado à realidade do mestrando, né? E não sei se a questão da soja ela também não poderia ser bem desenvolvida. Talvez a professora Ani tenha sido um pouco rigorosa, né? Porque hoje é até difícil você achar soja não transgênica, né? O que o pessoal chama lá no Mato Grosso de não é a soja não, viu, professor? É o soja, né? Pois é, mas de qualquer forma, eu penso que esse projeto ele realmente traz uma mudança de lógica que talvez a gente possa comparar ao Bolsa Escola lançado pelo professor Cristóvão Buarque, quando se elegeu e foi governador do Distrito Federal, foi ele que trouxe o Bolsa Escola e a sua campanha mostrava exatamente isso. A gente tem que inverter a lógica. A gente tem que colocar o interesse da família que o filho esteja na escola, né? Então, aí você também tem o interesse que o produtor ele esteja assim, sendo um parceiro mais firme na questão de proteção ambiental. Então, essa mudança de lógica, você bem pontuou que tira o produtor da condição de vilão, não é?
e realmente é uma parceria que todo mundo pode ganhar, tá certo? Então, assim, o que eu acho que é possível, assim, da sua exposição, formular algumas sugestões, né? Você falou da questão dos valores morais, que a sociedade muda o direito e o direito muda a sociedade. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir à palestra do professor Ives Gandra, há coisa de um mês, mais ou menos, atrás, aqui na nossa clínica, né, onde Sua Excelência falou bastante da nossa herança normativa portuguesa, né? Isso é, aquela perspectiva de mudar a sociedade mudando a lei, né? Em regra, as sociedades mais antigas elas têm a legislação como uma consequência realmente, né? Como se o direito ele expusesse apenas as regras da boa convivência social, né? E a nossa herança portuguesa extremamente normativa, ela traz essa perspectiva. E aí, nesse ponto, viu, Priscila, o que eu enxergo, assim, também um aspecto que pode ser objeto, talvez até de uma crítica ou de uma reflexão. Você disse que os valores eles são considerados pequenos, né, são módicos, e é claro, a gente tem que ter sempre em mente os limites dos recursos, né? Não adianta o Estado querer gastar mais do que tem, mas isso também está associado à vontade política. Eu me lembro que o governador Joaquim Roriz ele costumava dizer que fazer política é estabelecer prioridades, né? E, ao estabelecer prioridades, quando você fala que ainda os recursos são baixos, não são suficientes, embora toda essa lógica ela traz um novo olhar para a questão ambiental, né, no sentido prático, vivencial, pelo agricultor, pela pessoa que mora no campo, né? Mas talvez ainda seja uma legislação que está um passo à frente da própria perspectiva do administrador público, que talvez não enxergue o suficiente para estabelecer uma prioridade maior dos recursos para um projeto como esse, que eu acho que é realmente um projeto que todo mundo ganha, porque a própria ONU fala que a água é o grande problema do século XXI, né? A água potável, a água que possa ser de consumo humano, tanto no campo quanto nas cidades, tá certo? E aí, então, eu acho que você tem um excelente material, você tem assim condições de fazer um belíssimo trabalho, e você falou do termo de cooperação técnica. A sua ideia, você já pensou a respeito do produto que você possa oferecer ao final? Seria algo relacionado ao termo de cooperação, um aprimoramento da própria lei, que mal ou bem essa lei já tem uma década aí de vida, não é? O que você está pensando em termos de produto final? Professor, eu até então, assim, não tinha conseguido ainda. Eu sabia que eu queria fazer alguma proposta aqui, mas numa outra aula, a gente conversando sobre isso, um colega me deu uma ideia que eu falei, cara, fantástico, não tinha pensado nisso. Questão no caso do benefício, em vez de ser em valores, ser redução de impostos. Entendeu? Eu achei, assim, muito bom a ideia. Só que aí a gente sabe também que decorre de lei e tudo, né? Mas você pode apresentar como um produto um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional. No caso aí, a Casa Civil, porque se vai mexer com impostos, a iniciativa tem que ser do chefe do Executivo, né? Acho que é perfeitamente factível. Então, essas considerações, professor Douglas, acho que está muito bem apresentado, acho que é um projeto que empolga, viu? Se a moda pega, a gente tem uma mudança de mentalidade no Brasil todo. Eu acredito, se a gente for pensar, professor, se isso fosse regra, né? Esse projeto é uma exceção, eu nunca, até então, nunca tinha ouvido nada parecido com isso.
Eu sei que em outros países existe já esse tipo de política, mas aqui foi a primeira vez que eu me deparei com isso. Eu acho que seria todo mundo saía ganhando nessa história, né? A gente que precisa da água, o produtor que também precisa tá preservando e também precisa tá plantando, e etc. E se houver essa colaboração entre as partes, eu acredito que seria bastante vantajoso para todo mundo, né? Muito bem, parabéns. De fato, uma pesquisa muito interessante, porque o Brasil, como tem sido anunciado com frequência, é o grande celeiro do planeta Terra. Nós temos uma vocação natural para a produção agrícola. Eu não sei se vocês estão me vendo, a minha conexão está muito Vamos ruim sim, hoje. professor. Eu já... Obrigado, mas eu perdi uma boa parte da sua exposição, porque houve aqui uns congelamentos de imagem. Mas, olha, o seu trabalho é realmente importante, Priscila. Acho que nós podemos pensar, como disse o professor Ulisses, já no produto final, pela relevância, pelo impacto que pode produzir no mundo, no mundo da produção agrícola, sobretudo. Também me ocorreu, professor Ulisses, de inserirmos, não sei se vai ser possível neste semestre, mas trazer alguém para falar também sobre essa questão ambiental, sob a ótica da utilização de defensivos agrícolas, que para alguns até a disputa se estabelece em nível semântico, é agrotóxico, para outros são defensivos agrícolas, e há muita guerra de narrativas ideológicas por trás desse debate. Eu mesmo assisti uma palestra do ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, que me parece uma pessoa absolutamente insuspeita, e fiquei estarrecido com essa realidade de disputa política ideológica que se coloca em relação a essa questão. O Brasil, com a sua imagem maltratada no exterior, como um país que desmata de forma irresponsável, que, enfim, comete crimes ambientais, é algo que, se formos olhar os dados, e os dados estão colocados em relação a dados, não existem, não pode existir conflitos, né, são fatos objetivos, é algo que nós precisamos pensar, professor Ulisses, trazer para que possamos refletir para além dessa guerra de narrativas que se instalou em nosso país. Mas excelente ideia. Também me ocorreu de trazer o Christian Lobar, não sei se conhece, professor Ulisses, não. É um pesquisador, um cientista político da USP. Ele foi candidato a vice-presidente na chapa do Amoedo, salvo engano, e é alguém que conhece profundamente essa temática também. Vamos ver se conseguimos trazer, se não até o final desse semestre, seguramente no semestre seguinte. Todos, obviamente, estão aqui, desde já, convidados. Aldo Rebelo e Christian Lobauer, se não me engano, é esse. Olha, professor, o que o senhor falou, concordo aqui, onde eu moro aqui, todo mundo é produtor rural. Se você falar agrotóxico aqui, agrotóxico é briga, é agrodefensivos. Isso a gente já aprendeu. Agrotóxico não, de jeito nenhum. E os dados são assustadores. O Brasil tem 2, às vezes 3 safras por ano, diferentemente do que acontece nos outros países do mundo. E as pesquisas revelam que a taxa, o índice de defensivos nos alimentos é inexpressivo, está absolutamente dentro dos padrões mundiais, de sorte que até recentemente ouvíamos essa disputa. Me lembro quando a soja transgênica surgiu aqui entre nós, houve uma decisão, o professor Ulisses vai se recordar, talvez lá nos idos dos anos 90, um desembargador federal aqui, Souza Prudente, produziu uma decisão de cautelar de mais de 200 laudas, que foi muito comentada à época no Jornal Nacional. À época todos nós gravitávamos em torno do Jornal Nacional, mas é um tema que merece mesmo ser estudado a fundo. E, Priscila, de novo, o tema da produção agrícola toca, como disse o professor Ulisses, e já que foi ele que disse que a professora Ani foi rigorosa, eu vou pegar uma casquinha nessa frase que ele adotou para dizer que a alimentação é também um direito.
está assegurado lá no artigo 6º, né? Nós temos aí restaurantes comunitários, compõem, não há dúvida, o núcleo essencial da dignidade humana, né? Quer dizer, de sorte que vejam que os direitos humanos são todos interrelacionados, né? Não há como dissociar meio ambiente de produção agrícola, né? De projetos como esse, enfim. Não, professor, eu estou aberta a sugestões, se os senhores tiverem, claro, e aberta a qualquer coisa aí que vocês acharem. É claro que a gente... Agora, eu só vou fazer uma última sugestão, uma ponderação, antes de ouvir os colegas, mas no seu produto final, claro, nós podemos pensar, como sugeriu o professor Ulisses, está me ouvindo? Falhou um pouquinho, mas agora estamos. Está congelando aqui episodicamente. Eu dizia que quando se fala em renúncia fiscal, sempre gera muita disputa, muita resistência, sobretudo porque nós sabemos das dificuldades crônicas de caixa que o poder público, né, enfrenta. Acho que poderíamos pensar em algo que não é menos antipático, mas que se justifica do ponto de vista de realização daquele compromisso constitucional, daquele pacto intergeracional que é a defesa do meio ambiente. Imagine uma taxa de R$ 2, R$ 1, R$ 5, a depender, proporcionalmente considerado o valor do IPTU do imóvel, porque o IPTU varia de acordo com o próprio valor que o Distrito Federal arbitra para o nosso imóvel. Claro, nós sabemos que é um valor desatualizado, defasado, mas um percentual pequeno, que não seria tão impactante. Imagine R$ 1, ou R$ 2, isso já poderia também canalizar mais recursos para esse projeto, sobretudo das populações que são diretamente afetadas. Algo nesse sentido pode ser mais palatável, plausível, sobretudo se cercado de uma grande campanha de conscientização da própria população que utiliza, que se beneficia desse manancial importante de águas. Eu até coloquei no grupo de WhatsApp aí um link para um texto que pesquisei rapidamente aqui no Google e um mapinha dessa bacia hidrográfica, pequena bacia do rio Pipiripau, né? Mas é apenas uma colaboração aos colegas para ilustrar essa sua riquíssima exposição. Parabéns, Priscila, uma vez mais, mas avalie sobre o produto final e pense na efetividade que ele pode alcançar lá junto às comunidades afetadas, tá bem? Ótimo, muito obrigada, viu, professor Douglas, professor Ulisses, obrigada aí pelas considerações dos senhores, e é sempre de grande valia aqui, para começar a pensar, né? Obrigada, professor. Perfeito, muito bem. Vamos em frente, os colegas alunos têm colaborações? Alguém gostaria de refletir, repercutir a exposição da Priscila? A palavra está franqueada. Priscila, nas sessões de julgamento, quando o relator vota e o presidente da sessão pergunta alguma divergência, alguma observação, ninguém fala nada, o silêncio é eloquente, é forma de expressão também da vontade, significa que estão todos de acordo, estão aplaudindo, mas estamos no ambiente acadêmico e as ponderações aqui são bem-vindas, e o professor Ulisses e eu havíamos mencionado nos nossos primeiros encontros que a avaliação da disciplina leva em conta também o grau de envolvimento, de participação dos alunos. E lembrando também que as exposições dos seminários devem ser compartilhados com todos. O conhecimento não pode ficar confinado, tem que circular. E, portanto, Priscila, depois eu peço que você compartilhe o seu arquivo de PowerPoint, ok? Tá, pode deixar, professor. Perfeito. Elaine está com a imagem e o microfone abertos. Deseja falar, Elaine? Boa noite. Sim, boa noite, parabéns, Priscila, parabéns pelo projeto, parabéns pela apresentação. Acho que um dos motivos de não haver perguntas ou comentário
é pelo fato da nossa, digamos assim, o perdão da palavra, o fato da nossa ignorância com relação ao assunto, né? Porque é tão importante, né, a pecuária, a agronomia, esses projetos, e a gente fica tão, assim, ligados em outras atividades, em outros conhecimentos, que essa parte técnica, né, que a gente aprende lá na quarta série, quando planta um feijãozinho e tal, mas a gente deveria expandir mais nosso conhecimento com relação a isso, porque é muito bonito, é muito importante, é primordial, né, a plantação. O Brasil exporta muito, isso faz parte da nossa economia, faz parte da nossa política, mas, assim, a gente é tão pouco estimulado, né, com relação a essa área, mas parabéns, Priscila. E entenda que talvez o nosso silêncio seja nossa ignorância com relação a um assunto tão relevante, tão importante, tão significante. Só isso mesmo, Priscila. Parabéns. Obrigada, Elaine. Mas, Elaine, isso é de fato, né, professor? A gente fala tão pouco em ambiental, assim, dentro do direito, a gente se fala tanto em trabalho, em penal, e o ambiental sempre fica assim no cantinho. Então, realmente, de fato, a gente fala muito pouco sobre isso mesmo, dentro do próprio curso de direito mesmo. Então, acho que... A Perfeito. questão técnica, né? A gente fica tão focado naquilo que é meu interesse e esquece de se envolver com o interesse geral, né? Porque como que a gente pode viver sem a plantação, né? Sem esse incentivo, né? Muito obrigado, Elaine. De fato, interessante a sua ponderação, mas eu me omiti porque eu não percebi que alguns colegas já haviam levantado a mão para fazer as suas intervenções. O Newton, a Joana e o Lauro, na sequência. Newton, boa noite, por favor. Pois não, boa noite, professor Douglas, professor Ulisses, Priscila, demais colegas. Conseguem me ver e ouvir? Certo. Eu queria, obviamente, parabenizar a colega Priscila pela exposição, pela brilhante exposição dela. Peço escusas por ter ingressado um pouquinho depois, mas eu consegui acompanhar, acredito, com a maior parte da exposição. Eu estava em uma audiência e são coisas que a gente não tem como abdicar, abrir mão, enfim, né? Acho que todos sabem como essas coisas funcionam. Mas, enfim, me parece muito relevante essa discussão envolvendo a água, né? Para aqueles que perfilham a divisão aí, ou o entendimento aí dos direitos em dimensões, né? Seria um direito de terceira dimensão, como o professor Ulisses bem ponderou, a ONU já se pronunciou no sentido de que a água é um recurso natural finito, né? Em 2002, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU assentou que a água é um direito humano fundamental, não uma commodity negociável, né? Então, isso é uma questão muito polêmica, né? Porque hoje em dia, em razão dessa própria escassez, né? E do aumento, né? Da população mundial em progressão geométrica, né? Cada vez mais, e paralelamente a isso, a questão da poluição, enfim, acaba que isso acaba tendo, né, uma repercussão também de ordem monetária, de ordem econômica, né? Acho que todos já ouvimos também aquela frase de que a água é o petróleo do futuro, né? Então, daí essa relevância, né, no trato da questão. E o grande desafio, me parece, que é justamente conseguir, ainda mais no nosso país, né, que é permeado de tantas desigualdades, né, conseguir justamente equilibrar a questão do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? E quando se tem algum projeto, assim, que nos traz essa discussão, essa reflexão, me parece muito bem-vindo. E eu concordo com a Elaine também que talvez, pelo menos falo de mim, é claro que não tenho procuração dos demais, né? Mas realmente é um assunto que eu não tenho um conhecimento mais aprofundado, né?
e para mim é interessante aprender mais aqui, né, a respeito dessas questões. E por derradeiro, por último, eu chamo a atenção que a questão é tão premente, né, que hoje mesmo, né, acho que todos, quem teve condições de acompanhar o noticiário, né, o ministro do Meio Ambiente foi alvo, né, de busca de apreensão, o próprio Ministério do Meio Ambiente, o presidente do IBAMA foi afastado, né, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, numa apuração aí que envolve exportação irregular de cargas de madeira, né, também é uma questão muito que foi também divulgada recentemente, a questão do garimpo irregular em terras indígenas, né? Então, são todas questões que, obviamente, não dizem respeito diretamente ao trabalho da colega, mas estão dentro desse espectro, né, de proteção do meio ambiente. Então, com isso eu encerro, era só para procurar trazer essas colocações aí e parabenizar a colega pela exposição dela. Obrigado. Ok, muito obrigado pela intervenção. Estamos todos aprendendo, com certeza, juntos nessa jornada na disciplina clínica em Direitos Sociais. Eu apenas queria lembrar a todos que nós temos ainda um seminário na sequência, de sorte que precisaremos concluir este primeiro painel até às 9 horas no máximo, tá bem? Claro, sem prejuízo de que consigam ou de que continuem colaborando na sequência após a próxima intervenção. Mas, Joana, boa noite, a palavra está contigo. Boa noite. Na verdade, parabenizar a Priscila pelo intuito de estar fazendo um projeto desse, que a gente não tem realmente essa noção a fundo de água, de meio ambiente, a gente acaba indo para as outras áreas, né? E dizer que na região que eu estou morando hoje, eu estou em Brasília e estou aqui no Nordeste, no interior da Paraíba. E a dificuldade que a gente tem de projetos de água, porque que a gente não tem água. Eles têm uma água que não é para consumo de cozinha, não é para consumo, até para o banho ela é uma água esquisita. Hoje, o único açude que a cidade tem é um açude contaminado, que eles colocam todos os rejeitos de hospital e esgoto, e eles não têm nenhum projeto de tratamento de água nessa cidade que a gente está. Eles falam aqui na transposição do Rio São Francisco que ele só conseguiu chegar até Campina Grande, então o interior todo fica à deriva, né? E hoje, essa região que eu estou, que faz divisa com o Rio Grande do Norte, a gente recebe água em caminhão-pipa para abastecer, ou água da chuva, é o que abastece as caixas de água, as cisternas da região. Então, assim, a gente tem uma dificuldade e não tem qualquer projeto. Eu cheguei, inclusive, sem saber que era um ex-prefeito, e ele me disse que tinha um projeto, mas um projeto, assim, a muito longo prazo, e eu fiz até uma crítica, sem saber quem ele era, dizendo que a cidade era muito boa, só faltava mesmo água. Porque é uma questão, assim, que quem não tem condição de comprar água doce, que eles vendem que água como água doce, tem o problema de usar uma água contaminada para cozinhar, uma água que ninguém sabe a origem. Então, assim, a importância do projeto da Priscila em regiões que, quando a gente está em Brasília, a gente está no plano piloto, a gente está na cidade satélite, a gente tem água. A gente abre o chuveiro, a gente tem água. A gente abre a torneira, a gente tem água. A gente não sabe a dificuldade de água, do recurso hídrico, quando a gente vai para o interior do Nordeste, quando a gente vai para o interior do Pará, quando a gente vai até em Brasília, nessas regiões rurais que não é tão rural, mas é rural, e a importância dessa proteção ao rio que eles têm ali. Então, era para complementar o que a Priscila disse. Parabenizar. Importantíssima ponderação, viu, Joana? Nós realmente, em muitos momentos, cometemos um equívoco da autorreferência e precisamos sempre lembrar que a realidade da vida é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Parabéns pela intervenção. Priscila, gostaria de falar alguma coisa? Temos o doutor Lauro ainda. Não, professor, não, mas realmente que nem a Joana falou, a gente aqui, a gente tem tudo isso, né, assim, com uma certa facilidade,
E a gente não tem muita ideia do que acontece em outros locais, assim, distante da gente, né? Mas realmente a gente fica meio chocado. É porque pra gente hoje a gente tem acesso tão fácil. E não é assim no país inteiro. Perfeito. Professor Lauro, boa noite. Boa noite. Eu não poderia deixar de cumprimentar a colega, né, pelo trabalho apresentado. Então, com certeza, eu iria participar, porque foi um excelente trabalho e trouxe novos áreas, né, novos conhecimentos. Como a Elaine disse, o nosso conhecimento, não digo de todos, mas o meu conhecimento e o da Elaine realmente pequeno nessa área, uma área tão importante, né? E eu tive um contato, quando eu estudei na UNB, fazia engenharia elétrica, um colega meu de engenharia civil me chamou para participar de um grupo de pesquisas hídricas da engenharia civil. E eu fui a 2 reuniões e saí de lá tão deprimido e tão preocupado que eu parei de ir, porque na reunião se falava em caos, falta de água. Era um apocalipse hídrico que estava por vir, e acabou acontecendo isso. Em 2017, se não me engano, 2016, 2017, 2018, que choveu pouco e faltou água. Então, a população de Brasília não tinha água porque estava chovendo pouco, né? Então, houve racionamento, houve campanhas, conscientização, e essa questão da água é muito importante. E em relação às pesquisas, esse grupo da UNB tinha vários projetos, e os projetos sempre eram recusados pelas autoridades, e havia muitos projetos bons. Parece que, inclusive, alguns desses projetos foram aproveitados na construção de novas barragens, e nessa crise hídrica, parece que foram utilizados esses projetos do grupo da UNB, de estudos hídricos. Então, é um assunto realmente que, quando falta, dizem, é igual à liberdade, né? Dizem que a liberdade é igual ao oxigênio, né? A gente respira e acha banal, acha que não faz falta. E se a gente sentir falta de ar, né? sentir falta de oxigênio, a gente fica desesperado e tem uma sensação de que o mundo está acabando, né? Então, a falta de água é um problema iminente. A gente não percebe porque é um assunto bastante técnico. Mas basta chover menos num determinado ano, que isso atrapalha, inclusive, o grande fator econômico do Brasil, que são as commodities, né? E a soja está entre as commodities brasileiras que mais dão retorno, né, à economia do país, em termos de exportação. Então, principalmente lá para os chineses, japoneses. Então, eu queria dar os parabéns aí, Sila, a contribuição aí dos colegas, e tomara que dê certo em sua pesquisa e que seja bastante divulgada, para que as pessoas tomem consciência desse problema e das soluções, né? Principalmente das soluções que podem vir, e essa iniciativa desses agricultores aí é bastante louvável, né? Esse projeto. Então, só isso que eu queria falar, né? Parabéns aí. Obrigado, doutor Lauro. Por fim, o doutor Sérgio pediu a palavra também. Os que estão com a mão levantada aí, Elaine, se puder abaixar, por gentileza, no sistema. Sérgio, boa noite. Boa noite, professores, boa noite, colegas. Primeiramente, parabéns, Priscila, pela excepcional apresentação. Aí, creio que depois que o professor nos instigou com a questão da avaliação, vários colegas se sentiram motivados a fazer suas intervenções. Mas olha, a questão era pegadinha, viu, gente? Era 1º de abril atrasado. Me desculpem não abrir o vídeo, mas eu estou com a internet muito instável. Eu estou morando, por força do trabalho, aqui no estado do Amazonas, né, em Manaus. Então, esse assunto é muito interessante quando se trata de meio ambiente, porque eu estou vivendo num local onde se respira meio ambiente, se fala meio ambiente, e eu já andei bastante, não só em Manaus, mas nesse interior aqui do estado do Amazonas,
E a gente percebe que, apesar de todo esse recurso hídrico que nós temos aqui, aparentemente que é muito, não para de chover, os rios estão enchendo cada vez mais, né, o período das cheias, nós chamamos, né, aqui, mas nós vemos bastante desmatamento. Até então eu só via por noticiários, a gente só enxergava por fotos, né, e eu pude comprovar aqui em loco que é como dói, né, é doloroso a gente ver essa mata nativa muito inexplorada, mas sendo desmatado por conta da necessidade de abrir campos de lavoura. Né? Inclusive aqui no estado do Amazonas é um grande produtor, produz bastante gêneros, né? E aí eu, infelizmente, né, plagiando um pouco aí o Dr. Newton, invocando Malthus, né, a questão da população crescendo em progressão geométrica e os alimentos em progressão aritmética, de fato, acontece. E aí entra a grande questão que o Dr. Newton também, infelizmente, ele esgotou todos os meus argumentos, mas eu tenho que fazer, faz parte da minha oratória aqui, a questão da sustentabilidade. Como conciliar, né, essa necessidade do equilíbrio entre a produção agrícola e a preservação ambiental, nessa necessidade que se tem de cada vez mais produzir gêneros para alimentar uma população que só vem crescendo, como disse anteriormente, em progressão geométrica. Um grande desafio, aqui se fala muito sobre isso, né, inclusive participei de uma operação há pouco, sou militar da ativa, e participo ainda de operações que visam justamente coibir, notadamente, o desmatamento. Né? Então, não são raras as operações que ocorrem aqui, mas ainda é muito pouco a presença às vezes, nesse interior do estado do Amazonas, a única presença do Estado nessas fronteiras aí com Venezuela, Colômbia e tudo mais, é o Exército, as Forças Armadas como um todo. Né? Colaboração, lógico, são operações interagências, Polícia Ambiental, FUNAI, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Federal, inclusive, notadamente, mas é uma questão que preocupa e muito, né? E hoje eu percebo isso aqui por vivenciar essa questão ambiental aqui no estado do Amazonas, mas é só um desabafo, né? Porque é preocupante porque a gente acredita, é uma falsa impressão que nós temos abundância de recursos hídricos, a gente fala pelo estado do Amazonas, né? E flora, né, abundante, mas está se esgotando, está acabando. Se a gente for fazer uma comparação, se eu vi fotos de satélites nessas operações, fotos de satélites de alguns anos para cá, ela vem diminuindo de forma muito assim, perceptível. As áreas florestais, áreas de matas nativas estão diminuindo, né, de forma impressionante. A gente, quando chega aqui, não percebe, mas comparando as fotos satelitais e acompanhando, quem vive aqui há muito tempo, né, tem mais propriedade do que eu para falar, eu estou aqui há 2, 3 meses, mas é algo que preocupa e deveria preocupar as demais pessoas, até acho que a própria Priscila falou que não conhece a realidade de outros locais, né? Então, eu sempre morei no Rio de Janeiro, sou do Rio, morei em vários estados por conta do trabalho, e hoje estou morando no estado do Amazonas e estou percebendo isso. Né? Então, a vivência é muito impressionante. Eu queria compartilhar com todos os senhores aqui, as senhoras, essa vivência que eu estou tendo agora, essa oportunidade de compartilhar com todos vocês essa questão que muito me interessa também por estar vivenciando, a questão ambiental. É só isso, professor. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Intervenção também importante, que apenas confirma a relevância dessa discussão. E, diante do que está surgindo aqui, do que surgiu a partir da provocação da Priscila, professor Ulisses, estou convencido que precisamos trazer o Aldo Rebelo para falar aos nossos alunos e, enfim, para que possamos, preparando-nos previamente, também promover alguns questionamentos, enfim, acho que o Sérgio e o Newton podem participar, inclusive, como debatedores. Tenho certeza que ele irá aceitar o convite. Eu vou fazer agora, em seguida, mandar uma mensagem por WhatsApp. Eu tenho o contato dele por acaso,
e vamos agendar. Esse é um tema que nos interessa a todos, enquanto cidadãos, enfim, do mundo, e vamos enriquecer aqui o nosso mestrado com esse debate sempre atual, que é o da defesa do meio ambiente, sobretudo quando envolvida a Amazônia. Excelente, excelente. Acho que podemos fazer aí um debate bem rico a respeito desse assunto. Bom, fechamos então, Priscila. Vamos avançar. Deixa eu só localizar, a Cláudia está na sala? Está.